Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, crianças, a gente retorna aqui com uma missão muito desafiadora, que é dar seguimento a um trabalho que o Godinho estava programado inicialmente, mas que em função de outras atividades a gente vai tentar substituí-lo da melhor maneira possível, falando sobre a última parte do Livro dos Espíritos, que é a conclusão. Aliás, a gente queria parabenizar a Federação pela escolha da temática, pela forma como ela abordou, porque sendo essa a obra básica da nossa doutrina, é muito importante conhecê-la. Mas eu queria, antes de continuar, fazer um agradecimento muito especial pelos números que vocês viram aqui, das pessoas que nos acompanham pela internet. Há 4 pessoas que desinteressadamente se dedicam a essa divulgação, que é o pessoal da Web Rádio Fraternidade, em especial ao Rubens e a Divina, ao pessoal da FEB TV, que é o Marcelo e a Regina. Queria pedir uma salva de palmas para eles. Porque nós temos um movimento espírita na internet, que é um movimento que nós ainda desconhecemos a sua dimensão. E ele se realiza especificamente pelo trabalho desses cooperadores. Eu queria agradecer também ao pessoal da organização do evento, as pessoas que colaboraram com livraria, com limpeza, com sonorização, que nos acolheram tão bem. São pessoas que contribuem para que a gente tenha esse ambiente tão fraterno e tão amigo. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles também, porque o congresso é o que é por conta desses companheiros. Nossa gratidão pessoal. O Livro dos Espíritos, na sua conclusão. Quando Kardec faz a conclusão do Livro dos Espíritos, nós percebemos ali que ele conclui entendendo que a doutrina é uma proposta nova, mas uma proposta que ela exige uma observação e um estudo, uma dedicação e um aprofundamento que não são naturais se a gente pensar do ponto de vista simplesmente da facilidade. A doutrina espírita não é uma doutrina que, nas palavras do codificador, pode ser apreendida com a leveza de quem lê uma revista no final de semana. A doutrina espírita, ela requisita esse esforço do entendimento, do sentimento, da razão. Ela não é uma doutrina que deixa de ter adversários, e nós vamos comentar um pouco sobre isso, que Kardec aborda nessa conclusão. Mas em relação à parte de estudo, a pesquisa que Allan Kardec empreendeu para elaborar a nossa doutrina é uma pesquisa que às vezes nós não temos a dimensão do que isso representa. Se nós tomarmos a Revista Espírita e formos catalogando a origem das mensagens publicadas somente na Revista Espírita, e que estão ali porque Kardec fazia uma seleção, nós vamos encontrar algo extraordinário. Países da Europa que enviaram mensagens e que Kardec analisou, cotejou, foram 18 países e 222 localidades. Na América, 8 países e 23 localidades, inclusive Brasil. Nós temos mensagens de médiuns brasileiros publicados na revista Espírita. Da África, 5 países e 14 localidades. Da Ásia, 6 países e 9 localidades. Se nós resumirmos isso, Kardec analisou e publicou na Revista Espírita mensagens de 37 países e 268 localidades. E isso é universalidade do ensino dos Espíritos. É por isso que a doutrina espírita possui a força que lhe caracteriza. Porque ela deriva de um trabalho de pesquisa monumental, gigantesco, desse que foi o codificador e que soube analisar com espírito crítico, mas também com leveza e com bom senso. Kardec dizia
que era preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque a verdade, como filha do tempo, ela se impõe. E quando nós aceitamos um único equívoco, às vezes é muito difícil que nos afastemos dele. Por isso, quando nós olhamos a doutrina espírita como terceira revelação, nós temos que reconhecer que ela é derivada do ensino universal dos espíritos. Não é uma doutrina dos espíritas, é uma doutrina dos espíritos. Kardec vai estabelecer como consequência da doutrina espírita o restabelecimento da fé. E fará o codificador uma pergunta básica. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, se não a ausência de toda crença? A criatura humana, quando ela não tem em si uma crença no futuro, uma crença na divindade, uma crença na continuidade da sua própria vida, ela é cooptada pelas paixões e pelos convites do mundo. Mas não basta na atualidade que nós simplesmente apregoemos a imortalidade como se ela fora um discurso da boca para fora. É preciso que nós vivenciemos essa realidade. Porque é através dessa vivência que nós vamos convencer os nossos companheiros de jornadas dessa verdade, restabelecendo neles a fé e a esperança. Eu tenho um amigo nosso que conheceu a doutrina espírita há alguns 5, 6 anos e ficou muito empolgado com a doutrina. E quando a gente fica empolgado com a doutrina, a gente quer que todo mundo conheça a doutrina também. E ele tem uma esposa que não compartilha da mesma crença religiosa. Uma vez a gente conversando, ele disse assim: Saulo, o que eu faço para minha esposa entender o Espiritismo? E eu dizia para ele: não vai ser através das ideias, vai ser através do seu comportamento. Se ela perceber que a doutrina te transforma, que ela te faz uma pessoa de bem, que ela te faz mais feliz, essa é a grande propaganda que a doutrina espírita necessita. A doutrina espírita não precisa de quem a defenda. Seria arrogância de nossa parte acreditar que a obra do Cristo necessita que mãos humanas a defendam. A proposta do Cristo precisa de pessoas que a vivam, que a internalizem, que a experienciem. O restabelecimento dessa fé se dá, sobretudo, através do resgate dessa crença racional, raciocinada. Porque o Espiritismo se afasta das crendices, dos misticismos, dos equívocos que muitas vezes envolveram as ideias espiritualistas no passado. Apresenta com absoluta clareza os princípios e a realidade do ser imortal. Kardec nos diz que nós buscamos segurança e felicidade, porque o homem busca não somente os gozos e as felicidades terrenas. O codificador nos diz: quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Os progressos da nossa atualidade são importantes e necessários. A gente consegue tratar doenças que há 2 décadas atrás levariam uma pessoa inexoravelmente à morte. A gente pode pegar um aparelhinho que todo mundo leva no bolso e falar com uma pessoa do outro lado do planeta. Construir pontes sobre oceanos. Mas sem as conquistas morais, a felicidade completa não será atingida. Porque nós trataremos as doenças do corpo e padeceremos dos malefícios da alma. Nós construiremos pontes sobre oceanos e não conseguiremos dialogar com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. O progresso moral se realiza através do resgate do Evangelho do Cristo,
a partir da perspectiva da imortalidade que a doutrina espírita nos coloca. Mas a doutrina é muito jovem. Falamos há pouco tempo porque as pessoas às vezes se preocupam com o destino da doutrina, esquecendo de que nós estamos há 160 anos de proposta do Espiritismo. É muito pouco. É um período muito curto. Aqueles que tiveram muita sorte estão na terceira encarnação como espíritas. Mas tem que ter tido muita sorte mesmo. Porque é natural que a grande maioria de nós estejamos aqui na primeira, quando muito na segunda encarnação. Por isso ainda trazemos os nossos atavismos, as nossas ideias, os nossos preconceitos, porque ainda não tivemos tempo de amadurecer essa proposta nova. Às vezes nós confundimos os princípios da doutrina com aquilo que está registrado e proposto, com outras ideias respeitáveis também, mas que não configuram a essência desse processo de renovação da humanidade. Allan Kardec dirá que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. O primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Esse é o primeiro momento. O segundo, o do raciocínio e da filosofia. E aqui é importante porque Kardec dirá que engana-se quem acredita que a força da doutrina espírita está nos fenômenos que ela explica ou possa dar causa. A sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão. E concluirá que o terceiro é o período da aplicação e das consequências dos princípios trazidos pelos Espíritos. Que Kardec dirá na época que redigiu esse texto, que ainda não estava nesse terceiro período, mas ele chegaria inexoravelmente. O Espiritismo possui adversários, mas do ponto de vista do que ele reconhece como adversário, há apenas um grande adversário que o Espiritismo reconhece e para o qual aponta todas as suas forças. Esse adversário é o materialismo, a visão estreita que aprisiona o ser humano numa única vida, que fecha-lhe os olhos para os horizontes da imortalidade, que aprisiona os seus interesses somente àqueles ligados à experiência material. Esse é o único adversário que o Espiritismo reconhece de fato. Mas há aqueles que, olhando para o Espiritismo, o veem como uma ameaça. E Kardec, na conclusão, irá separá-los em 3 grupos. Primeiro, aqueles que negam sistematicamente. Aquelas pessoas que dizem assim, nem se eu visse eu acreditaria. Contra esses, não há o que fazer. Uma vez me deparei com uma pessoa com essa mentalidade, que chegou para mim e disse assim, Saulo, mas você acredita nessas coisas? E coisa é um adjetivo para espiritismo, né? E quando a gente percebeu que a conversa não derivava de um interesse legítimo, eu fiz uma aposta com esse amigo. Isso faz mais ou menos 20 anos, eu apostei com ele que daqui a 100 anos nós nos encontraríamos naquele mesmo lugar para continuar a conversa. Já se passaram 20, faltou 80, daqui a 100 anos a gente vai voltar para aí sim conversar. Porque quem duvida sistematicamente não está aberto para o diálogo através do processo de troca de informações. O Espiritismo não violenta consciências, cada um acredita naquilo que para ele é a sua própria verdade. Mas ele espera que com o tempo essa realidade se converta em uma proposta para esses espíritos. Aqui não adianta tentar convencimento. Quem cuida desse grupo específico é só o tempo. Há os que o combatem por interesse pessoal, movidos sobretudo pela ambição. Aqueles que não querem que a humanidade desperte. E encontramos nessas fileiras não somente encarnados, mas também espíritos desencarnados que esperam que a Terra permaneça no atual estado, que lhes faculta o poder sobre as criaturas encarnadas e desencarnadas. As estratégias desse grupo são bastante curiosas. E uma que tem sido muito utilizada é incitar em nossos corações
o desânimo e o pessimismo. Porque o desânimo mina as nossas forças e o pessimismo as converte em ações inertes. Quando vemos em nossas fileiras o pessimismo ganhar espaço, nós nos assustamos muito, porque espírita pessimista é um contrassenso. O que de pior pode acontecer na vida de uma criatura? A pior coisa, ela desencarnar. Pensa um pouquinho sobre isso. Se você desencarnasse daqui a pouco, quais as suas preocupações? Quais os seus anseios, seus propósitos? Tudo aquilo que pareceria agora, neste momento importante, seria reajustado. Então, a morte é aquilo que altera todas as nossas perspectivas. Mas o Espiritismo mostra que a morte não existe. Então, como ficar pessimista diante dos passos e da caminhada terrena? Como olhar para o mundo e achar que o mundo caminha pior? Às vezes a gente pensa sobre isso e a gente gosta de fazer um pequeno exercício. Qual foi a última vez que alguém aqui presente ou que nos ouve pela internet assistiu uma pessoa ser enforcada em praça pública? Não? Queimada? Também não? Dilacerada? Não? Há 2000 anos atrás, provavelmente era o programa de domingo. A gente estaria reunido no circo romano para presenciar esse tipo de espetáculo. Por isso é requisitado ao espírita que reaja a esses mecanismos dos que lutam contra ele no plano material e no plano espiritual, incitando o desânimo, incitando os pensamentos negativos, incitando o pessimismo. Há também aqueles que consideram a moral espírita uma censura por demais severa. Esses são movidos pelo egoísmo, porque gostariam de seguir aquele ditado da cantora que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E a verdade é que nós não somos criaturas que estão passíveis de permanecermos no mesmo estado. Mas esse progresso se dá através da interação, através do que nós fazemos um para os outros. O Haroldo comentou muito hoje na fala dele sobre a vida de sociedade, da qual nós não podemos nos furtar. O ser humano é um ser social encarnado e desencarnado. Mas quando nós não queremos mudar, nós não nos transformamos por interesse próprio, nós atrasamos esse processo de desenvolvimento. Allan Kardec dirá na conclusão que existem 3 consequências da doutrina espírita. A primeira delas é o de desenvolver o senso religioso. Senso religioso. Não é estrutura religiosa. Não é proposta religiosa configurada pelas instituições unicamente. Mas desenvolver um senso de religião, na acepção primitiva da palavra religião, que é o de religare do latim, que é religar, aproximar, reaproximar a criatura do Criador. Mas há uma segunda consequência, que é o de desenvolver a resignação. A resignação diante de fatos e de acontecimentos que muitas vezes a nossa razão não é capaz de abarcar. Diante de circunstâncias que nós não podemos compreender e para as quais nós não podemos contribuir positivamente, a resignação comparece como um convite. Porque se nós não entendemos, é preciso reconhecer que nada ocorre sem que Deus o permita. Deus propõe para a criatura um trajeto. E se ela se desvia até um ponto. O nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio ainda relativo. Quando nós utilizamos o livre-arbítrio, é mais ou menos como utilizar o cheque especial da espiritualidade. Tem um limite. Você pode estourar o cheque especial até o limite do cheque especial. A partir dali, você não gasta mais. A mesma coisa ocorre em relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Nós podemos nos equivocar e nos distanciar por algum momento, em alguma dimensão, mas há um limite.
E quando esse limite é atingido, Deus tem mecanismos para trazer novamente a criatura ao seu convívio. Lembrando aquilo que Jesus nos disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Esses mecanismos comparecem cotidianamente na nossa vida. E Deus não necessita das nossas mãos para exercer esses mecanismos. Deus tem outras formas de atuar. Deus espera de nós que nós utilizemos as nossas mãos para contribuir, para auxiliar, para esclarecer, para consolar. Quando tudo falha, Deus tem outros mecanismos. E o mais eficiente deles se chama desencarnação. Quando a desencarnação chega, ele reajusta o espírito em relação à perspectiva. Por isso, a terceira consequência da doutrina espírita deve ser, nas palavras do codificador, estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. A indulgência que faz parte da caridade, como registrado na questão de número 886, em que Kardec pergunta: qual o sentido da verdadeira caridade, como a entendia Jesus? Kardec às vezes era exigente. O sentido da caridade, como a entendia o Cristo. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. Observe como os espíritos tratam. A resposta para a imperfeição é a indulgência, perdão das ofensas. O perdão que merece uma compreensão mais aprofundada. Porque o perdão, muitas vezes nós pensamos que é aquilo que exime a criatura do necessário reajustamento perante a própria consciência. Não é verdade. O perdão não exime a criatura de reajustar-se perante a vida, mas ele liberta quem perdoa, para que possa seguir a sua própria existência e não esteja vinculado àquela situação. É aquela tesourinha que vai e corta o vínculo que nos prende àquela pessoa. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós não temos capacidade para lidar e auxiliar aqueles que nos ofendem. E no processo da justiça, que às vezes nós achamos que estamos imbuídos, nós nos equivocamos e ao invés de ajudar o outro a se reajustar, nós prejudicamos a nossa própria existência. Tem um filme que saiu atualmente, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, chamado A Cabana. O filme tem a sua proposta religiosa, eu não vou entrar no mérito, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, porque está vinculado a esses princípios. Que é uma hora que Deus, naquela figura linguagem, chega para aquele pai que teve a filha assassinada por um pedófilo, e ele diz assim: eu preciso que você tire as suas mãos do pescoço do assassino, para que eu possa cuidar, para que eu possa tratá-lo, para que eu possa atuar. Quando alguém nos prejudica, a pessoa fica em débito com a gente. É da lei. Mas quando nós vamos reagir a isso, nós precisamos atuar como quem atua diante de uma pessoa doente. Se alguém tendo uma crise de esquizofrenia nos derruba no chão e por isso a gente cai e se machuca, nós levantamos e nós estamos diante de um doente físico que necessita cuidado. A mesma coisa ocorre em relação aos atos morais. Aqueles que nos ferem não raros são doentes da alma. E se nós somos médicos, poderemos até auxiliar. Mas se nós não conhecermos aquela problemática, os mecanismos de intervenção, o que nós fazemos quando é um doente encarnado? A gente encaminha para um profissional, não é? O perdão é esse mecanismo de reencaminhar o doente da alma às mãos da divindade, que é capaz de, compreendendo as características específicas daquele indivíduo, auxiliá-lo no processo de soerguimento. A moral que o Espiritismo propõe
não é outra moral que não a moral do Cristo. Mas a moral do Cristo muitas vezes foi deturpada, alterada. O Espiritismo comparece para resgatar esses princípios e nos colocar diante de uma realidade que foi exemplificada e vivida pelo Cristo. A proposta de Jesus, quando esteve conosco, foi vivenciar essa moral. Nasceu numa manjedoura, e manjedoura só é bonita em presépio. Porque quando a gente olha o presépio na época de Natal que se aproxima, é tão bonitinho, não é? Aquela cestinha, os animais sorrindo, não é? O que nós temos na atualidade mais próximo de uma manjedoura, gente, é curral. Curral. Jesus, quando vem ao mundo, ele é recebido em algo próximo a um curral, mas não faz exigências. Para nos mostrar que na prática do bem não interessa aonde nós estamos, interessa aonde nós queremos chegar. Não interessa as circunstâncias que estão à nossa disposição, interessa as transformações que nós queremos produzir. E despede-se do mundo na cruz, pedindo perdão ao Pai pela ignorância daqueles que ainda não o compreendiam. Porque é impossível ascender às esferas superiores sem a capacidade de perdão. A doutrina espírita inicia-nos nas comunicações entre os dois mundos, para que nós possamos compreender as alegrias e os sofrimentos do plano espiritual, que, como Kardec registrou centenas de relatos, às vezes são mais pungentes do que as dores humanas. Porque não são dores que derivam de condições físicas, mas das características da alma. A doutrina espírita nos mostra os efeitos do mal e a necessidade do bem. Ela nos traz princípios que devem nortear a nossa vida. Princípios que cada vez mais se aproximam do nosso cotidiano, que estão vinculados ao nosso dia a dia, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Muitos desses princípios trazidos já romperam os muros da religiosidade e alcançam hoje o senso comum. Não há um único cientista na atualidade que indique que só existe vida no nosso planeta. Nenhum cientista sério. Isso estava exarado como princípio da doutrina espírita. Os outros vão ganhando paulatinamente espaço no coração e na mente das pessoas. O Espiritismo está dentro do contexto das 3 revelações, diante de um papel muito específico, porque revelando a realidade do mundo espiritual, ele deixa patente aquilo que foi colocado como princípio nas primeiras 2 revelações. Nós gostaríamos aqui de posicionar o Espiritismo no contexto das 3 revelações com um pequeno exemplo. Se nós vamos no Velho Testamento, naquilo que configura a narrativa de Noé, que todos nós entendemos, que a gente conhece, virou inclusive filme, né? É o único filme que leva mais tempo a ser assistido do que o texto que ele foi derivado. Porque você leu o texto de Noé, é 2 páginas, o filme tem 2 horas. Nessa narrativa de Noé, do Velho Testamento, da primeira revelação, nós temos o seguinte texto, que é uma tradução judaica. Deus deu atenção especial às orações de Noé, Noaque, e ao comportamento decente de todos os animais selvagens e gado que estavam com ele na arca. Deus fez um vento de consolo e alívio soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. Um judeu, olhando para aquele texto, em que Noé faz uma oração e as águas começam a baixar, faz a seguinte interpretação da lei divina. E aqui nós estamos nos referindo à interpretação de Rashi, que foi um grande comentador do judaísmo, que viveu no século XI. Rashi, lendo esse texto, conclui que o atributo de justiça se convertia em misericórdia pelas orações do justo. O atributo de justiça se convertia em misericórdia pelas orações dos justos. Lei divina deduzida da primeira revelação. Quando nós vamos na segunda revelação, no texto do Novo Testamento,
Nós temos em Atos dos Apóstolos 16, 25 a 29, o seguinte texto: Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou a espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte, gritou: Não te faças mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo. Essa narrativa é muito curiosa, porque, em primeiro lugar, e eu queria aqui só pedir permissão, porque a gente precisa esclarecer um pontinho aqui, que é o sono dessa criatura que é o carcereiro. É o sono mais pesado em toda a história bíblica. Nem o terremoto acorda. Quando a gente lê essa passagem, a gente não se prende muito a isso. Mas é curioso que o terremoto não o tenha acordado e ele se sinta culpado em função desse terremoto ter aberto as salas. Ora, se no dia seguinte alguém chegasse para ele e falasse assim: escuta, por que as portas estão abertas? Ele diria: meu amigo, a terra tremeu, teve um terremoto. Como é que eu ia impedir dezenas de pessoas que foram libertadas por um terremoto? Por que ele se sentia culpado? E aqui nós temos um papel da doutrina espírita também, porque Emmanuel, quando vai relatar essa passagem no livro Paulo e Estevão, e essas duas passagens com essa nota estão no 5º volume da coleção Evangelho por Emmanuel, ele diz o seguinte: lá fora rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava da meia-noite, os 2 apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos enquanto Jesus dormia na barca, aquela passagem que os discípulos estão na barca, começa a chover muito, Jesus está dormindo e eles vão pedir ajuda desesperado. Um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruídos. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu. Gravem esse ponto. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor com entonação impressionante, e vendo umas dezenas de homens de peito hirsuto, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivessem plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo Gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados, que agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes, dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar as portas de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido, que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam, em pranto convertendo-se ao Salvador, que ele anunciava com bondade e energia. Ao alvorecer, amainada a tormenta, levanta-se o carcereiro perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta matar-se instintivamente. Mas Paulo avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressam humildes ao seu cubículo, Lucano o carcereiro e as segue. Deu para entender um pouquinho a passagem? Só que aqui tem um detalhe que a gente precisa esclarecer. Todas as traduções trazem terremoto. E Emmanuel fala de uma tempestade. Todas as traduções em português, nessa passagem, falam de um terremoto. Quando nós analisamos isso, nós lembramos que o texto está em grego. E a gente foi no grego analisar o que estava. E a palavra traduzida como terremoto é essa palavra em vermelho, que é seismos, que deu origem a sismos, cataclismas. Nós resolvemos fazer uma busca no Novo Testamento das ocorrências dessa palavra e qual a tradução que ela recebe na nossa língua. E, curiosamente, essa palavra ocorre 14 vezes no Novo Testamento. Em 13 delas ela é traduzida como terremoto.
E em uma, essa mesma palavra é traduzida como tempestade. A pergunta que a gente se fez em seguida foi: qual era essa passagem que essa palavra era traduzida como tempestade? A palavra está em Mateus 8:24. E aí está projetado para que a gente veja a palavra seismos em Mateus, que é a mesma que existe em Atos dos Apóstolos. Qual é a passagem de Mateus 8:24? A passagem que fala que Jesus estava na barca e sobreveio uma grande tempestade e os discípulos o procuravam. Emmanuel explica a situação, corrige a tradução e ainda deixa a dica de onde a gente encontra essa mesma palavra traduzida como tempestade. E aí nós podemos compreender essa realidade. Porque o ponto que se destaca aqui é o fenômeno que ocorre de abertura das portas. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruídos, Silas ficou livre, Paulo compreendeu. Por que Paulo compreende? Porque ele se lembra como doutor da lei, daquela interpretação sobre o Velho Testamento. O atributo de justiça se convertia em misericórdia pela oração do justo. Na primeira revelação, a proposta simbólica. Na segunda revelação, um evento concreto que mostra a oração de Paulo e Silas, fazendo com que as celas, com que as grades da justiça se abrissem para que a misericórdia alcançasse aqueles que estavam presos. Primeira e segunda revelação. Na terceira revelação, nós temos algo curioso, porque nós vamos encontrar Kardec no item 479 do Livro dos Espíritos dizendo: a prece é em tudo um poderoso auxílio. E no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós temos um relato de uma criança, Evelina, que faz uma prece porque a madrasta estava doente e o pai passava por problemas. E ela ora para a mãe desencarnada, pedindo para que a mãe atuasse, sem saber que Odila, a sua mãe, era o obsessor da madrasta. Ela estava causando aquela problemática. A prece dessa criança é desviada, alcança nosso lar, e um ministro se desincumbe das suas atividades a fim de atender às orações daquela criança. Na primeira revelação, nós temos a lei simbolicamente expressada. A oração do justo converte a justiça em misericórdia. Na segunda revelação, a realidade patente de Paulo e um fenômeno que ocorre ali de natureza mediúnica. Na terceira revelação, a explicação dos mecanismos que envolvem esse processo de intervenção da lei através da justiça, mas também da misericórdia. O futuro que nos aguarda é um futuro registrado por São Luís, quando ele nos diz: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Nós precisamos não somente falar de regeneração, mas precisamos construí-la através daquilo que a doutrina nos lega. O vínculo das três revelações, o Espiritismo demonstrando os mecanismos de interação dos dois planos da vida, para explicar aquilo que inicialmente foi dado a conhecer somente de maneira simbólica e por alguns, que foi vivenciado pelo Cristo e pelos seus seguidores, mas que agora se coloca de maneira acessível a cada um de nós. Nós gostaríamos de encerrar a nossa breve conversa com uma pequena história, uma história que já foi muito narrada, mas que se adequa bem ao nosso contexto. Diz o autor que há muito tempo atrás, dois jovens, um rapaz e uma moça, se namoraram, e aquele afeto era tão puro, tão verdadeiro, que apesar de pouca idade, eles resolveram se casar. Se casaram e mudaram-se para uma casa simples, singela,
numas terras afastadas da cidade. E ali começaram a construir a sua vida. O rapaz buscava emprego, buscava os proventos, os recursos financeiros, mas sobreveio sobre aquela região uma grande crise. E por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia ter o necessário para a dignidade da sua existência. Até que, chegado um dia, ele, percebendo que não conseguiria ali os recursos de que necessitava para progredir, ele chama a sua esposa e lhe diz assim: meu bem, eu terei que ir para outras terras. Esse local onde nós estamos não oferece os recursos de que preciso. Portanto, eu quero te dizer que a única alternativa que eu vejo é de que eu viaje, a fim de trabalhar e encontrar recursos em outros lugares. Você não pode ir comigo, porque eu não sei como será a viagem, não sei o que encontraremos. Por isso, fique aqui, cuide do nosso lar. E eu te prometo, te faço uma promessa, que não importa quanto tempo leve, eu retornarei. Não esqueça de mim. Os dois se abraçam, choram juntos. Ele pega uma pequena muda de roupas, uma mala pequena, e põe-se na estrada caminhando. Caminha 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias caminhando. Quando ele chega próximo de uma fazenda muito bonita, que lhe chama a atenção pelo cuidado, pelo esmero com que cada detalhe era tratado. A cerca bem pintada e firme, a relva verdejante, os animais saudáveis. Aquela visão lhe impressiona. E ele percebe que, se conseguisse um emprego naquele lugar, ele não só poderia ter o próprio sustento, mas também aprender como se cuida também de uma fazenda, de uma terra. Abre a porteira, se dirige até a casa grande, bate na porta. Abre um senhor já de idade. E o jovem se dirige a ele dizendo: meu senhor, eu observei a sua fazenda e me encantou o cuidado, o zelo, o esmero. Eu gostaria que você me permitisse ficar aqui, trabalhar algum tempo, aprender, porque eu sei que, além do sustento, eu tenho muito que aprender com o senhor. O velho olha para aquele jovem, se compadece dele e diz: tudo bem, procure o capataz no fundo, diga que você já conversou comigo e você terá as suas atribuições designadas por ele. O jovem fica muito feliz. Mas quando vai se dirigindo para a porta de saída, ele para, volta para aquele senhor e ele diz: eu tenho um pedido para fazer. Qual é? Eu gostaria que o tempo em que eu estivesse aqui, que o senhor guardasse todo o meu salário. Eu preciso voltar, eu tenho uma esposa muito jovem, e eu preciso angariar o máximo de economias possível. Por isso eu lhe peço que não me dê o salário, me dê um local para dormir, o alimento de cada dia, e guarde efetivamente o meu salário para que, quando eu voltar, eu possa ter as minhas economias todas preservadas. O senhor acha estranho aquele pedido, mas concorda, aquece, e o jovem começa a trabalhar naquela fazenda. E as atividades vão se desenvolvendo, do pastoreio, do cuidado com o gado, do cuidado com a terra, e o tempo vai passando, meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 14 anos, 15 anos. 15 anos ele trabalhando e aprendendo naquela localidade. Ao final desse período, o jovem retorna até aquela casa, bate a porta, pede uma audiência com o proprietário e lhe informa que havia chegado o momento de retornar até a sua casa, a sua esposa. Pelos seus cálculos, a economia que ele havia angariado poderiam dar-lhe condições de começar ele próprio a sua empreitada. Aquele senhor olha para o jovem, feliz, e diz: muito bem, eu vou mandar que façam as contas e prepararei tudo aquilo que é o resultado do seu trabalho. Mas eu gostaria de te fazer uma proposta. Qual? Eu gostaria de lhe dar 3 conselhos, mas há uma regra. Se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. Se eu lhe der o dinheiro,
não lhe dou os conselhos. O jovem parou e ficou pensando: que tipo de conselho poderia valer 15 anos de trabalho? Como ele chegaria em casa depois de tanto tempo sem os recursos? Mas ele aprendera ao longo do tempo que a sabedoria daquele homem não era algo de se desprezar, que aqueles conselhos teriam algum valor. E começou a ficar meio atônito diante da proposta. O Senhor, percebendo essa situação, se dirige a ele e diz: não me diz agora, durma essa noite e amanhã de manhã, quando você acordar, você me comunica da sua decisão. O jovem passou a noite em claro, quase não dormiu, e no outro dia volta à presença do Senhor, que lhe pergunta: você já tomou a sua decisão? Disse sim. E o que você quer? Eu quero os conselhos. Você entendeu a regra? Se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. Se eu lhe der o dinheiro, não lhe dou os conselhos. Entendi. E mesmo assim você quer os conselhos? Quero. Pois bem, o primeiro conselho: na vida nunca haja movido por curiosidade. A curiosidade não é um móvel legítimo para nenhuma ação. Segundo conselho: nunca tome atalhos. Os atalhos podem ser caminhos a encurtar a sua trajetória, mas não raro lhe desviam do objetivo que você deseja atingir. Terceiro conselho: nunca haja movido pela ira, pela raiva, que normalmente cegam os nossos olhos diante da realidade. O jovem memoriza os conselhos. O Senhor volta-se para dentro de casa e retorna trazendo 2 pães. Entrega ao jovem e lhe diz: esse primeiro é para que você coma durante a viagem. E o segundo é para que você se alimente quando encontrar a sua esposa, porque você vai chegar lá sem nenhum recurso, que vocês tenham pelo menos algo para compartilhar de alimento juntos. O jovem embrulhou os pães, tomou as suas mudas de roupa e pôs-se na estrada caminhando. Caminhou um dia, dormiu uma noite ao relento. No outro dia, ele caminhando, vinham outros viajores na direção contrária e eles se saudaram alegremente. Olá, fulano. Olá, para onde é que você está indo? Perguntaram ao jovem. Estou indo para tal lugar. Eles olharam com estranheza: mas por essa estrada? Ele falou: sim, é aqui que eu conheço. Tem muito tempo que você não passa por aqui, não tem? Falei: aqui em 15 anos. Nossa! Nesse tempo muita coisa mudou. Existem outras estradas que vão te levar muito mais rápido onde você quer chegar. Você continua andando e daqui a mais ou menos uns 500 metros vai ter um desvio para a direita, você toma o desvio e vai poupar 3 dias de viagem. O rapaz ficou muito feliz. Cumprimentaram-se, despediram-se, ele continuou a jornada. 500 metros depois ele vê o atalho. Ele vira, dá 1, 2 passos quando ele se lembra de um dos conselhos. Na vida nunca tome atalhos. Para, pensa, dá meia volta e continua caminhando na mesma estrada. Ao final do dia ele para numa estalagem, pede um copo de água, comendo um pedaço de pão, quando ele vê um vozerio. Pessoas estavam conversando com o dono da estalagem, advertindo que haviam criminosos que estavam na estrada, indicando um atalho para viajantes incautos, que uma vez que o tomavam, eram pegos numa emboscada e mais de 3 pessoas já haviam perdido a vida. O jovem fica muito feliz. Um daqueles conselhos lhe salvara a vida. Ele dorme e no outro dia de manhã se põe novamente a caminhar. Caminha durante todo o dia e ali quando o sol começa a se pôr, começa a cair uma chuva torrencial. E ele tentando proteger o pão, tentando proteger as roupas, avista no longe, no alto de uma colina, uma casinha. Quando já começa a ficar escuro, se dirige até ela, bate na porta e abre um senhor já de muita idade. Com uma voz áspera ele pergunta: o que é que você quer? O jovem com humildade fala: está chovendo muito, eu queria um lugar para passar a noite. Eu estou viajando e vi a sua casa e achei que talvez o senhor pudesse me dar morada. O velho olha para aquele jovem todo molhado, se compadece dele e diz assim: tudo bem, só que aqui em casa não. Eu vou te dar a chave do celeiro,
Você vai dar a volta, vai entrar, vai trancar a porta e não vai sair de lá por nada durante toda a noite. Você entendeu? O jovem pegou a chave até um pouco trêmulo. Por que aquele excesso de cuidado? Mas a possibilidade de passar o dia, uma noite, num lugar seco, falou mais alto. Ele deu a volta, entrou dentro do celeiro, trancou a porta. Ali pela meia-noite, ele começou a escutar barulhos, coisas se quebrando, gritos horríveis. E diante daquela situação, ele se levanta, toma da chave e vai para a porta abrir quando ele se lembra de mais um conselho. Na vida nunca haja movido por curiosidade. Reflui o braço e espera o dia amanhecer. Quando o sol surge no horizonte, ele ouve bater na porta do celeiro. Alguém que bate com energia. Quando ele pergunta quem é o senhor que o havia recebido na noite anterior. Ele abre a porta, o senhor olha para ele, algo que assustado, e pergunta: você está vivo? E olha e diz assim: eu acho que estou. Por quê? E aquele velho começa a chorar. E a dizer que ele e a sua esposa tinham um filho, mas que era um filho lunático. E que às vezes tinha crises de violência, que nem ele e sua mãe eram capazes de conter. Eles gostavam muito de receber os viajantes que passavam por aquelas estradas, mas mais de um deles encontrou a morte nas mãos do próprio filho. E havia vários anos que eles não davam mais pousada para nenhum viajante. O jovem era o primeiro, que havia, depois de muito tempo, trazido aquela possibilidade de estar ali com ele sem que o filho o matasse. E que na noite anterior, o filho teve um desses acessos. E apesar da preocupação do velho, eles não puderam avisá-lo. O jovem fica muito feliz. Mais um conselho havia-lhe salvo a vida. Agradece e coloca-se de novo caminhando de volta para casa. Caminha um dia, 2 dias, 3 dias, e no final do 5º dia, já à tardezinha, ele avista ao longe a casa que ele havia deixado. Da mesma forma, o coração começa a bater mais alto, a possibilidade de rever a esposa querida, quando de repente uma imagem choca-lhe os olhos. A esposa saindo de dentro da casa, sentando-se no alpendre humilde, e logo após ela, um outro homem. Os dois se sentam juntos, o homem deita a cabeça no colo da sua esposa, eles ficam ali durante algum tempo e depois retornam para dentro de casa. E diante daquela visão, o jovem reconhece a dura verdade. Ela não soube esperá-lo. Apesar dele ter pedido, ela se envolveu com outro homem, o traiu. Diante daquela situação, tomado de raiva, de cólera, ele olha para o lado e vê uma enxada velha, pega da enxada e diz: eu vou matá-la. Porque ela me traiu. Ela não soube cumprir a parte que lhe cabia no compromisso. Está certo que eu não tenho nada nas minhas mãos, mas se eu não tivesse recebido os conselhos, nem aqui eu estaria. Eu vou matá-la. Lavarei a minha honra com sangue. Quando ele se lembrou do 3º conselho: na vida nunca haja movido pela raiva, pela ira. Joga a enxada de lado e dorme ali mesmo, na relva entre as árvores. No outro dia, quando ele acorda aí mais calmo, ele começa a pensar sobre o que deveria fazer. Decidiu que não sujaria as suas mãos com a morte dela. Se ela não soube ser fiel, se ela não soube respeitar o compromisso, o mesmo não se aplicava a ele. Ele fora fiel durante esses anos todos. E ele gostaria que ela soubesse que ele permaneceu fiel ao compromisso. Se dirige até a casa, bate na porta. Quando a esposa abre, ela o vê, fica muito feliz e lança-se-lhe aos braços, abraçando ele duro e frio. Ela, percebendo aquela atitude, pergunta: o que aconteceu? E ele diz: você sabe. Não, eu não sei. Você sabe. Não, eu não sei. Você sabe. Eu não cheguei aqui agora. Eu cheguei ontem.
e pude perceber a sua traição. Porque ontem à tarde você estava no alpendre da nossa casa com outro homem. Ela dá 2 passos para trás, abaixa a cabeça e ele diz: você tem razão, você está certo. Nesse horário a que tu te referes, eu estava no alpendre da nossa casa com outro homem. Você sabe que homem é esse? E ele diz: eu não quero nem saber. Falou: mas deveria. Por quê? Porque esse homem que tu vistes ontem é o teu próprio filho. Quando você viajou, poucos meses depois eu descobri que estava grávida. Enviamos mensageiros para todos os lugares tentando encontrá-lo, mas ninguém conseguiu localizá-lo para te dizer que você seria pai. Eu criei o nosso filho com dificuldade. E a partir de uma certa idade, todas as tardes, eu me reunia com ele no alpendre, olhávamos o pôr do sol, e eu lhe lembrava a promessa que tu fizestes, de que um dia retornaria para o nosso convívio. E ontem estava dizendo eu a ele: meu filho, um dia o teu pai retornará. Os 2 se abraçam, o filho chega um pouco depois, os 3 se envolvem naquela atmosfera afetiva, sentam-se para comer aquele pão que havia sido destinado para aquele momento, e ao abrir, percebem que dentro do pão haviam moedas de ouro equivalentes a todas as economias dos anos de trabalho. A doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, são isso. Um conjunto de conselhos, de orientações, de direcionamentos para que nós não nos percamos nas estradas da vida, para que nós não tomemos atalhos que nos afastem do nosso destino, para que nós não nos encantemos somente com o fenômeno que a curiosidade aguça, mas sobretudo para que nós tenhamos a certeza de que é somente através do amor que nós podemos construir a nossa felicidade. Por isso Jesus nos disse: um outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é fácil, não é uma tarefa simples, mas diante de todas as vicissitudes nós podemos erguer os olhos ao alto e dizer: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração o teu reino de felicidade, de paz e de claridade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile, que não erra, assim no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Dá-nos o pão no caminho, livra-nos de todos os males, mas que o pão seja forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são os dias de imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de outra sorte. Não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia-nos, Senhor, também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois sabemos que quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça-nos, Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Muito obrigado.